Nosso propósito, por exemplo, era no tempo do descanso, 12 anos lutando para ter um filho. Não veio. No tempo do descanso, no ano do descanso, Deus nos deu o nosso maior milagre. Seja muito bem-vindo a esse episódio, mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos num especial do Dia dos Pais. E eu estou trazendo aqui para o nosso podcast nosso querido pastor Fabrício Fusco. Pastor Fabrício Fusco, ele veio recentemente aqui para Brasília. Ele é musicista, ele toca guitarra. Ele fez recentemente uma mentoria sobre descanso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje ele vai falar sobre um momento muito especial que ele está vivendo na vida dele, depois de uma longa jornada que ele também vai contar um pouquinho para a gente, do nascimento do Estevão, filho do pastor Fabrício e da nossa querida Fernanda. O Estevão completou ontem 1 mês de vida e a gente vai falar um pouco nesse momento, Dia dos Pais, sobre essa paternidade. Então, pastor Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigado, Celi, pelo convite. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Eu fiz uma breve apresentação, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua jornada. Agora como pai, né, mas a sua jornada mesmo, a sua história. Você mencionou a questão do ministério pastoral, né, e a questão da música. Né? Com 14 anos, eu tinha o sonho de jogar futebol e ser profissional. Aí não deu certo. Então eu precisava de algo que cobrisse esse vazio que ficou dentro de mim. Eu encontrei a música. Sim. E comecei a estudar música e encarei a música, comecei a viver música. E dos 14 até os 28 anos eu entendi que eu ia ser um profissional da música. Então eu estudei muito. Então você estudou academicamente também? Não, academicamente não, mas eu estudei em conservatório, em muitas aulas particulares, né? No conservatório, meu sonho era ser o professor lá. Mas eu vi que Deus tinha um chamado diferente para minha vida, sabe, Sueli? E aí eu percebi que era algo ministerial. E com 26 anos de idade, eu comecei a sentir isso, fiquei quietinho. Não falei nada com ninguém. Até que eu conversei com o meu mestre. Você ficou sem coragem de encarar? Assim? Sem coragem de encarar. Na verdade, eu tinha medo de deixar a música. Porque eu estava num momento muito bom e eu estava encarando ela como uma carreira profissional além de missionária, porque eu achava que eu ia ser, por resto da vida, um missionário na música. Eu tinha vontade de ser um missionário, porém com a música. Só que aí, com 26 anos, eu comecei a sentir essa direção de Deus para o ministério pastoral. Conversei com o meu professor de guitarra, ele me ajudou com algumas coisas, mas foi em 2010 mesmo que aí eu peguei, deixei a minha empresa, a empresa que eu trabalhava, né? Você trabalhava com o quê? Trabalhava com vendas, consultor de vendas na empresa, numa empresa que chama Santa Amália. Na época, ela era a segunda empresa do país que mais vendia massas, macarrão, né? Sim. E eu deixei, depois de 10 anos de trabalho nela, e me dediquei, a partir de 2010, comecei a me dedicar ao Ministério Pastoral. Sim. Aceitei o chamado, né? E eu queria saber de você, assim, hoje que a gente está tendo esse programa especial do Dia dos Pais, como foi o papel do seu pai nessa sua carreira como músico? Ele te apoiava? E também nesse ministério pastoral, quando você contou para ele, ou se ele percebeu, como é que foi essa história? É uma história interessante, né? Por exemplo, o pai, quando o pai foi criado na roça, né, de Minas Gerais, no interiorzão de Minas Gerais, ele tinha alguns paradigmas que era do interior. De repente, um filho dele começa a usar brinco. Você usava brinco? Usava brinco, a tocar rock and roll, né, a andar com as roupas coloridas. Ele não conseguiu se adaptar muito bem a isso, não. Ele teve muita dificuldade, sabe? Foi um paradigma enorme para a vida dele. Seu pai já era, assim, uma pessoa religiosa? Sim. Ou você falou que ele era da roça, mas não falou como que é o posicionamento dele assim, na igreja? Não, o pai é cristão. Desde quando eu nasci, o pai já estava na igreja, né? Ele toda a vida me ensinando a Bíblia, um exemplo de cristão, talvez, assim, eu nunca vi hoje como ele, não, né? Porque meu pai, não, ele é o meu exemplo até hoje, né?
esses paradigmas é mais a questão mesmo da estética, né? Mas no final ele começou a me apoiar. Ele achava o máximo, ele ia ver a banda tocar, sabe? E no ministério pastoral, quando eu contei para ele que eu queria ser pastor, que Deus estava me chamando, foi um outro paradigma para ele também. De primeiro, ele não achava legal. Ele queria que eu sempre fosse mecânico. Mas por quê? Porque ele era mecânico. Ele era mecânico? Não, ele era... Você falou que ele era da roça? Ele nasceu na roça, foi para a cidade e toda a vida trabalhou com essa questão de parte da mecânica, né? Foi caminhoneiro, trabalhou numa empresa de águas em Minas Gerais. E eu fiz até um curso de tornearia mecânica. Eu sou formado em torneira mecânica. Porque na época eu falei, vou fazer para agradar o pai. Sim. Sabe? Mas Deus me deu uma outra direção. E isso ia contra a minha vontade e a vontade dele. Mas no final também ele me apoiou para o ministério pastoral. Sim. Sabe? O pai tinha uma habilidade de não gostar do que o filho faz, mas apoiar o filho. Sim. Assim é com todos os irmãos, sabe? E ele me apoiou, orou comigo. Você acha que ele te apoiou sem gostar, assim, por quanto tempo? Até ele gostar. Ele gostou em algum momento? Olha, não foi pouco tempo, não. Por exemplo, na música ele me apoiava, posso dizer, não gostando do jeito que eu estava vivendo durante uns 5 anos. Ele tinha uma habilidade imensa de passar por cima do que ele não gostava, né? Ele tinha uma habilidade que até hoje me influencia e eu estou carregando isso comigo. De poder estar no ambiente, de não gostar do que está acontecendo e ainda assim amar as pessoas, servir as pessoas, né? E assim foi comigo, foi com os meus irmãos e particularmente comigo quando eu disse para ele que eu ia me dedicar ao ministério pastoral. Ele, ao mesmo tempo que ele não gostou da primeira conversa, posteriormente ele tinha orgulho de falar, meu filho é pastor. Né? Olha meu filho vai pregar, meu filho está indo para tal igreja, entendeu? Eu lembro de uma cena que eu passei por uma pessoa que me desanimou. Uma pessoa chegou perto de mim e disse para mim que eu não tinha condições, que eu não nasci para ser pastor. Uma pessoa da igreja? Da igreja. Acontece, a igreja é cercada de gente boas, mas gente falhas, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa chorando e eu contei para ele, pai, isso não é para mim. Isso não é para mim, não. É por quê, filho? Porque tal pessoa disse isso para mim, assim, assado, papai, ele falou comigo que eu não tinha condição de ser isso. Resumindo isso aí, meu pai olhou aquele dia para mim, na cozinha, ele estava cortando legumes lá, ele falou, meu filho, você vai ser pastor. E você tem que se inspirar em mim, não nessa pessoa que falou isso com você. Eu sou seu líder. Eu sou seu líder. Eu orei para você voltar para Jesus, que teve um tempo que eu dei uma desviada, né? E ele falou assim, eu orei incansavelmente para você voltar para Jesus. E agora eu quero te ver você crescendo nessa carreira espiritual. E se Deus está te chamando para ser pastor, você vai ser pastor. E aquele dia foi um dos dias mais perfeitos da minha vida, porque eu vi meu pai assumindo uma bronca, vamos dizer assim, né? Uma responsabilidade, falou assim, me copia. Né? E eu te apoio. Ali foi vamos dizer assim, o ponto decisivo para mim continuar como cristão, que eu estava decepcionado com essa situação, pensando em voltar a sair da igreja. Sim. E também para ser um pastor. Sim. E hoje, muitas coisas que eu tenho de característica do ministério pastoral vem do meu pai. Ele era um pastor nato. Não era pastor de igreja, mas ele pastoreava as pessoas de uma forma espetacular. Cuidava muito. Que coisa bacana, né? Essa inspiração do seu pai, ela de certa forma influenciou no desejo, assim, eu sei que há muitos anos, né, você tem o desejo de ser pai, e conheço um pouco dessa sua jornada, né, teve, assim, anos que você não conseguiu realizar esse sonho, e somente agora você conseguiu ter esse presente, que é a chegada do Estevão. Então, assim, eu queria saber como brotou no seu coração esse desejo de ser pai, a influência do seu pai, né? E como foi essa jornada, que eu queria que se você conseguisse assim resumir, contar essa jornada para quem está assistindo, principalmente nesse momento, né? Essa jornada de querer ser pai, né? Ela nasceu de ver meu pai cuidando da gente. Meu pai trabalhou 10 anos como caminhoneiro
E ele ficou 10 anos longe da gente durante a semana. A gente só via ele aos fins de semana. Quando dava sexta-feira, mais ou menos 9 horas, ficava eu e meus 3 irmãos, somos 4, né, 3 homens e uma mulher. A gente ficava na janelinha esperando ele. E as condições financeiras dele não eram tão boas, né? A gente era uma família bem limitada nessa área. Mas ele sempre chegava com um biscoitinho ali pra gente. E aí ele pegava a gente naquele final de semana que estava com a gente, levava a gente pra cachoeira. A molecada amava comer pão com salame e Coca-Cola na época. Era novidade. Mas coisa boa, né? Ele comprava lá e, sabe, o cuidado que ele tinha com a gente, sabe? Várias vezes eu estava dormindo, assim, meio que dormindo, acordado. A gente dormia os 4 irmãos juntos, que era só um quarto na casa para os 4. Ele chegava, eu sentia ele botando a mão na cabeça da gente, orando. Sabe? Aquele jeitinho dele, calmo, tranquilo. E eu falei, poxa, eu quero ser como meu pai. Eu quero ser pai como meu pai é pai. Quero copiar meu pai na paternidade. Entretanto, aconteceram muitas situações ao longo do meu casamento com a Fernanda. A Fernanda, nós perdemos 2 gestações seguidas de perdas de 2 trompas. Ela teve 2 gravidezes ectópicas, né? As gravidez na trompa, né? Nas trompas. Então, foram 6 tentativas que não deram certo. E a gente ficou durante 12 anos tentando ser pai e ela tentando ser mãe. E era um sonho. Porém, a gente chegou um tempo da nossa vida achando que a gente não ia conseguir mais realizar esse sonho. Durante 3 anos nós, vamos dizer assim, paramos de tentar. Pelos tratamentos, porque naturalmente a Fernanda, por causa da falta das trompas, ela não pode ter não pode gerar, não pode ter filhos, né? Mas aí aconteceu. Então ela tirou as trompas. Tirou as trompas, a Fernanda tirou as trompas, ela não tem as trompas. Então a gente estava tentando pela FIV, né, fertilização in vitro. Né? Mas quando tirou as trompas, ela tinha congelamento de óvulos? Não. Porque gerava-se nas trompas, né? Sim. Não ia para o útero, né? Aí nós fizemos uma tentativa de fertilização, não deu certo. A gente ficou meio triste. Imagina. Muito. Mas superamos. E foi uma superação em cima de outra. Aí nós desistimos e demos uma parada. Mas em 2023, 2022, uma pessoa de Deus chegou perto de mim e disse para mim, olha, é tempo de tentar de novo. Ela me procurou, eu encontrei com essa pessoa, o amigo dela me procurou, me apresentou, uma mulher de São Paulo, muito de Deus. Sim. E ela foi e falou, né? Deus está pedindo para vocês tentarem mais uma vez. Eu desconversei. Por causa dos traumas, né? Sim. Não, a gente não quer mais mexer com isso, papapá. Mas acabou que ela falou assim, Deus vai dar os sinais. E Deus deu os sinais. E nós voltamos a tentar a fertilização. E ela sempre falou assim, tenta mais uma vez só. Deus está pedindo para tentar mais uma vez. Eu falei, mais uma vez. E na minha mente envolvia muitas coisas, sabe? É muita grana que gasta, o emocional da gente, tudo mais. Mas nós tentamos, porque Deus deu o sinal e deu certo. Nossa, o Estevo está aí no nosso colo. E a gente está vivendo os melhores dias da nossa vida. Imagina. É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. E assim, outras pessoas às vezes estão passando por essa situação, né? Algumas vão conseguir, outras não. Você imaginou assim a situação de vocês, caso vocês não tivessem conseguido, se vocês seguiriam, né, o caminho de vocês como casal, ou pensou em também de repente uma adoção, alguma coisa assim, passou pela mente de vocês? Sim, esse tempo foi muito interessante porque, vamos dizer assim, a falta de um filho dentro de casa nos uniu mais. Porque era só eu e a Fernanda, vivendo ali quase 20 anos juntos, né? Aproximadamente 20 anos juntos, e a gente teve que lidar com muitas questões nossas do nosso relacionamento. O relacionamento de vocês nasceu muito jovem, né? Sim, eu comecei a namorar, fiquei com 20 e ela tinha 18. Nossa. Nós namoramos 8 anos e nos casamos em 2008.
Nossa, muito tempo de namoro, muito né? Tempo de namoro. E muito tempo de relacionamento. Ela morava numa cidade ou na outra, então a gente se encontrava pouco, né? Falar em cidade, né? Você comentou que de Minas Gerais e tudo, tem um sotaque mineiro, né? Mineiro. Conta um pouquinho, né, da sua cidade, onde você nasceu, onde você foi criado. Eu nasci em Muriaé, porém meu pai era transferido de cidade a cidade. Eu morei em Leopoldina, na cidade da Fernanda, que é a cidade natal dela. Morei em Bar, voltei para Muriaé, morei em Leopoldina. Depois paramos em Cataguás durante 20 anos. E aí foi ali que a gente casou, que a gente desenvolveu essa vida de relacionamento, que a gente começou as nossas tentativas para ser pai e mãe. Entendeu? E aí fomos para Mato Grosso, moramos 6 anos lá e agora estamos em Brasília, né? Realizando esse sonho nosso aí. E essa experiência em Mato Grosso, como é que foi? Cara, foi uma das melhores que nós tivemos. Mato Grosso, sabe que foi um campo missionário que moldou muita gente. A gente foi para lá em 2018 e muitas pessoas achavam, inclusive nossos familiares achavam que a gente não deveria ter ido. Porém, Deus tinha dado uma direção. Nós fomos lá para revitalizar uma igreja, conseguimos revitalizar a igreja. Aí, em 2023, nós terminamos nosso trabalho lá. E Deus deu a direção para vir para um ano sabático, porque no meu coração Deus já tinha falado, vocês vão engravidar. Só que eu não ficava contando para ninguém, não sabe? É o medo da... Nesse ponto, né, que você fez um grande trabalho missionário e toda grande responsabilidade. Isso, a igreja está lá viva e eficaz, com uma pastora de lá, uma líder local. Uma líder local, né? Mas isso exige muito, pessoalmente, né? Toda vez que você faz um grande trabalho, isso exige muito emocional, exige muito, né, do esforço físico. Eu sei que a Fernanda também sempre foi muito atuante na igreja, né? E trabalha muito também. Agora ela está dedicada ao Estevão, né? Mas a história que a gente já conhece também é de um casal bastante atuante. Mas assim, eu sei que também que foi nesse momento, né? Você estava até comentando sobre o momento desse ano sabático e que é uma situação assim, digamos assim, que muitas pessoas que assistem, muitas pessoas que conhecem, né, o nosso programa que está aqui em Brasília, que também é uma cidade que exige muito profissionalmente, muitas vezes uma rotina extenuante de trabalho, já considerou a possibilidade de ter um ano sabático. Como foi que você decidiu e fez? Porque muita gente pensa em fazer, mas não faz. Primeiro eu me inspirei em muitas pessoas que já tinham feito um ano sabático. Eu acredito que o ano sabático, a coragem de ir para ele, sabe, Sueli, é uma, vamos dizer assim, a coragem ela é motivada pelo cansaço. E pessoas maduras, vamos dizer assim, elas conseguem entender os seus limites. E líderes maduros vão entender e respeitar os seus limites. Porque ele não enxerga aquele trabalho momentâneo, ele consegue enxergar aonde ele quer chegar no futuro. O trabalho foi muito bacana lá no Mato Grosso. Demais, demais, demais. Talvez hoje, uma das melhores experiências que eu já vivi na minha vida. Porém, todo trabalho bom desgasta. E eu aprendi nessa questão, em 2003 eu tive uma crise de estresse muito forte, então nessa crise, que envolveu síndrome do pânico, depressão e entre outras coisas, eu aprendi a respeitar meu limite. Então no Mato Grosso nós trabalhamos pra caramba, tivemos bons resultados, né, com a igreja lá, mas a gente chegou num nível do cansaço que a gente falou assim, vamos parar. E aí, como eu via muitas pessoas falando de ano sabático, eu comecei a estudar como fazer um ano sabático, como ir. E a Fernanda? A Fernanda estava também nesse estresse, ou ela foi na onda, ou ela também motivou? Como é que foi o papel da Fernanda? Eu posso dizer que a gente não estava naquele nível de estresse alto, não. A gente estava num cansaço normal, que é, né, comum de um bom trabalho, né? Tipo, um lutador, quando sai da luta, ele tem que dar uma parada para recuperar para outra, né? Uma grande luta. Ela estava, a gente estava.
Porém, quando Deus chegou para mim e falou comigo assim, vai para o ano sabático, tem também a voz de Deus. Eu acredito que a gente tem que ouvir isso, né? Ser sensível, não dar um passo à frente, eu sou assim, sem perguntar para Deus. Então eu orei muito, conversei muito com Deus. Quando Deus falou, vai, eu também não só fui de mão, vamos dizer assim, fechado ou sem planejamento. Eu tinha feito um planejamento básico, financeiro, de rota, de roteiro onde eu ia estar, entendeu? O que eu ia fazer. Já estava tudo maquinado na mente. Só quando eu falei com a Fernanda, ela teve dificuldade de entender. É isso que porque ela estava, se eu não me engano, sou ruim de memória para lembrar essas coisas, eu acho que ela estava no 7º período de psicologia dela. Faltava só mais um ano para ela formar. Olha que louco. É isso que até eu queria te perguntar, porque assim, Deus Deus é engraçado às vezes. Que às vezes Deus fala comigo, não fala com o Marcos, né? Ou fala com o Marcos, não falou comigo. Às vezes essa comunicação assim, né? Ela acaba, eu acho que também acaba sendo um exercício de conciliação que a gente precisa ter dentro da família. Sem dúvidas. E como foi essa comunicação de Deus contigo e com a Fernanda, assim? A gente ora muito, eu e a Fernanda. Então eu falei, pai, vai ser difícil falar isso para ela. Mas Deus, eu falei, entendeu? E aí tem um dia que eu falei assim, meu bem, agora eu vou abrir o jogo contigo, eu sei que você tá... eu não posso ir, eu estou no último ano. Eu falei, mas a gente tem que ir, que tem algo para acontecer. E quando eu falei com ela sobre a questão da gravidez, ali tudo começou a mudar. Entendeu? Mas é isso, Eli. A sua pergunta é tão pertinente, tão legal, que eu acho que as pessoas de casa, principalmente casais que oram, que estão em harmonia junto em oração, isso é bom para nós casais. Quando nós oramos juntos, Deus vai falar uma coisa para o marido que não fala para a esposa e vice-versa, e ambos vão confiar na palavra. Então, por exemplo, você que está nos ouvindo, um casal que às vezes fica em conflito, cada um indo para uma direção, a oração, a comunhão com Deus juntos é o segredo para os dois, né, ir numa mesma direção, alinhados, ou seja, um casal alinhado, ainda que um não entenda, o outro não entenda, entendeu? Então, por exemplo, eu falei com a Fernanda, meu bem, nós temos que ir. Eu bati o pé, porque era uma visão que Deus tinha me dado. E aí um dia ela falou comigo, você tem razão. Você tem razão. Vai que eu me engravido. Vai que eu tenho um filho. Né? E se esse é o tempo de Deus, vai ser nesse tempo. Deu certo, Sueli. Novembro de 2024 deu positivo e ela falou assim, não me arrependo. Ela me deu um abraço, nós nos demos um abraço, ainda bem que nós vivemos. Fora também o tempo que nós vivemos juntos de descanso, eu e ela, né? De renovo. Qual né? foi assim, a programação desse sabático? O que vocês fizeram? Os 3 primeiros meses eu programei de não fazer nada. Nós fizemos uma reserva financeira. Você não fez nada dentro de casa ou em outro lugar? Não, de trabalho. 3 meses, pelo menos o meu trabalho, né, como ministério pastoral, eu decidi ficar 1 ano sem liderar uma igreja. Mas eu ia receber muitos convites para mentorias, para pregar, para participar de conferências. Só que eu decidi nesses 3 primeiros meses não fazer nada. Era eu e a Fernanda. Acordar, o que eu tenho para fazer? Nada. Aí a gente tinha uma reserva financeira, então a gente não preocupava também em ficar ganhando pão, vamos dizer assim. A partir do 4º mês eu já comecei a abrir a agenda para algumas pessoas convidar e comecei a trabalhar de uma forma mais tranquila, sem liderar a igreja. E a gente ficou viajando na região de Minas, Espírito Santo e Rio. Vocês iam de carro, de avião? De carro, não, só de ônibus e carro. Ônibus e carro. Porque nós decidimos fazer um tempo sabático mais perto das nossas famílias. Nós ficamos 6 anos longe delas, rodando o Brasil, papapá, missão. E a gente ficava em 6 anos, o máximo que passava uma vez no ano era 5 dias com eles. Então vamos decidir fazer esse ano sabático, não com eles lá, mas sempre visitando eles mais pertinho. Então a gente ficou no raio de 500 quilômetros da família. Mas, tipo assim, passando um mês numa praia, só eu e ela.
Nós ficamos muito tempo na praia, sabe? Quase o ano todo, viajando pra caramba, do jeito que a gente gosta. A gente adora botar a mochilinha nas costas, não ter rota e falar, vamos pra tal lugar hoje? Chegar lá, a gente acha uma pousadinha, um Airbnb lá e a gente vai arrumar um jeito. Então, esse tempo foi um tempo também de descanso para nós. Nós queríamos começar a fazer o tratamento em março de 2024. Mas a nossa médica falou, nossos médicos, né, é o marido, a esposa, os dois são médicos. A esposa falou assim, a médica, né, nós não vamos fazer esse tratamento agora. Vocês precisam desse ano sabático. Olha a vida de vocês, 12 anos tentando engravidar, 6 anos, por exemplo, num campo missionário muito desafiador, porque também lá no Mato Grosso é um outro país, cara. É uma experiência transcultural extraordinária. E era interior, né? Interior ainda do Mato Grosso. O dialeto, o jeito das pessoas, o jeito de se vestir, tudo mudou. Era como se tivesse um outro país dentro do Brasil, mas é um país continental, vamos dizer assim, né? Então foi muito desafiador para a gente no Mato Grosso, emocionalmente, nos dobrar uma outra cultura, emergir nessa outra cultura, falar a língua do povo, comer o que o povo come, entender como o povo se comporta, que era totalmente diferente dos mineiros. E aí, assim... Isso desperta a verdadeira humanidade, né, dentro de você. A saudade da família, o desgaste, por exemplo, por sofrer nós dois juntos, né, não estar, por exemplo, nos primeiros anos, principalmente no Mato Grosso, sem ter um familiar por perto que a gente tinha, sempre nos ajudando. Mas foi top, foi uma experiência, cara, que extraordinária. E aí, quando a gente entra no ano sabático, a gente estava descansando de tudo isso. A nossa médica falou assim, nós vamos começar o tratamento em novembro, vocês precisam descansar. E aquilo foi top, porque ela entendeu também esse tema. Porque eu acho que se a gente começa o tratamento em março, a gente ia sofrer alguns desgastes emocionais que não ia permitir a gente descansar totalmente. A partir do sexto meio do segundo semestre, eu comecei a fazer as mentorias. Tudo online, cara. Aí as mentorias, qual era o assunto das mentorias? A primeira era sobre música. Legal. A primeira que eu lancei, Fernanda, eu comecei a estudar sobre tráfego pago na internet, sabe? E comecei a fazer muito sobre a questão de fazer alguma graninha online, mas não era o meu interesse maior. Era, mas não maior. Meu interesse era poder contribuir com o Ministério Pastoral na questão das mentorias. Aí eu lancei uma sobre música, foi a primeira, protótipo. Mas essa sobre música você ensinava como ser músico? Não, ela é diferente. Então, muito boa pergunta, provocativa. Era uma mentoria de como usar a música para beneficiar a igreja, para fazer a igreja se desenvolver de uma forma saudável. Então não era uma aula de música, embora eu já dei aula de música, né? Mas não era aula de música, era uma mentoria sobre como os músicos da igreja, os pastores da igreja irão usar a música para trazer um benefício para a igreja, não só tocar por tocar na igreja. Porque a música em vários ambientes, cara, né? Até além da igreja. Recentemente, até comentei com você, né? Eu fiz também um curso de programação neurolinguística. Dentro desse curso de programação neurolinguística tem também curso de hipnose, né? E outras práticas também que existem, né? Yoga, várias outras práticas que existem. A música ela é muito importante para te colocar num estado, né? Tem música que é alegre, você fica alegre porque está ouvindo a música. Tem música que é calma e você precisa para organizar a sua mente. Isso aí. E dentro da igreja, da mesma forma, tem momentos em que você quer que o clima, né, que o estado seja um estado mais calmo, porque você vai passar uma mensagem mais calma. Às vezes é uma mensagem mais impactante, né? A música também leva para esse caminho, né, do impacto. Ela é muito interessante mesmo. Isso que você falou é muito legal, porque as pessoas não entendem. Às vezes a galera chega só para tocar. A música tem uma influência. Toda música influencia. Foi bacana que eu formei 2 turmas de músicos. E aí, de repente, eu comecei a pensar na tal da mentoria do descanso. Sim. Eu falei, cara, esse é um assunto... Lançar uma mentoria sobre um tema como música é aceitável, é receptivo.
Agora, falar sobre ensinar as pessoas a descansar... Mas nasceu em você essa mentoria do descanso ou alguém deu uma ela ideia? nasceu em mim. Ela é uma resposta exclusiva do meu estilo de vida. Uhum. Então eu já vi desenvolvendo esse estilo de vida. Eu escutava pessoas no Instagram dizendo, poxa, eu preciso de fazer isso. Eu postava alguns vídeos, eu preciso de fazer isso. Cara, eu preciso de aprender isso. Pastores e pastoras me procurando, eu preciso de fazer isso. Eu preciso de aprender. E aí eu comecei bem antes do ano sabático já a ajudar muitos líderes a descansarem. Inclusive o ministério pastoral, né, tem Preciso sido demais. um ministério que tem sentido, e eu acho que o momento da pandemia que a gente teve, né, já faz 5 anos que a gente teve, quase 5 anos, né, que a gente teve essa pandemia, mas foi um momento onde a gente acabou ouvindo muito sobre as lideranças das igrejas que ficaram muito sobrecarregadas e passando por momentos assim de necessidade de descanso. E assim, esse público, ele é um público que foi assim, priorizado na sua mentoria. Naturalmente ele se chegou a você, por você já estar exercendo o ministério pastoral, ou, na sua opinião, foi mais assim, independe? Várias pessoas chegaram? Várias pessoas. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou preparar essa mentoria para o ministério pastoral, para pastores, porque muitos pastores me procuram. De repente eu lancei. E aí muitos líderes e empresários, gestores de empresa, eles começaram a me procurar. Nada a ver com igreja, nada a ver com liderança pastoral. Eu quero participar disso, eu preciso. E aí a turma cresceu, eu preparei de primeiro momento uma mentoria com uma linguagem para descanso pastoral, que é a área que eu vivo muito nisso, influencio muitos pastores. De repente eu vejo líderes que não tem nada a ver com esse ramo, fui obrigado a readaptar o texto e a mentoria, criei 2 turmas, uma para pastores e uma para líderes empresários. E aí, Sueli, foi muito legal, porque a história é longa, né? Mas eu descobri uma coisa, todo mundo precisa de descanso. Você que está nos ouvindo em casa, você precisa de descanso, tá? Tem uma frase lá que eu vou dar um spoiler aqui, descansar é copiar Deus. Se Deus descansou, nós precisamos descansar. Se o próprio Deus descansou, nós precisamos descansar. Então descanse, meu amigo e minha amiga, porque senão a gente não vence a jornada. E é interessante que nessas mentorias, a ideia era falar sobre liderança, descansar do trabalho. Eu estava lidando ali também, a gente está falando de paternidade aqui um pouquinho, eu estava lidando ali com líderes, mas que são pais, são mães. E aonde o assunto foi parar? Descansar com a família. Pais que reclamavam entre aspas, vamos dizer assim, desabafaram, dizendo que não tinha tempo para desenvolver a sua maternidade como eles queriam, porque o trabalho estava sufocando. E a gente entrou por um outro caminho. Pais que precisam ter descanso também, maridos, esposas, que precisam, entre aspas, ter um descanso dos seus filhos, entre aspas. Porque lidam muito, vivem ali. Para reforçar o relacionamento, né? O filho já está grande, cara. Aí o que o filho já está já com a vida ganha, aí é a hora do marido e a esposa sair sozinho, vai cumprir uma jornada, curtir uma vida os dois, conversar, passear, sair para comer uma pizza, um bom churrasco. Casais que estavam relatando que não faziam isso há tempo, porque caíram no costume de ficar só em casa, né? Então essa mentoria fez isso aqui, ó. Ela abriu um leque. É engraçado porque extraordinário. Muitas pessoas falam, quando os filhos crescem e começam a tomar esses caminhos, da síndrome do ninho vazio. É isso. E essa síndrome do ninho vazio tem muita relação com essa falta dessa construção do relacionamento do casal, que muitas vezes o casal ele deixa de se conectar, mesmo estando juntos, mas não conectados, para viver só a vida do filho e não se permitem viver a sua história.
E no momento que os filhos saem, eles percebem que estão muito desconectados, né? Isso que você falou é uma verdade, cara. Tantos casais passam por isso. O filho, ele, nesse caso da mentoria do descanso, eu lembro até hoje um testemunho de uma mãe. Eu preciso ter um tempo para mim. Uhum. Ela falou, eu preciso desenvolver esse descanso. E ela relatava que ela tinha os tempos de descanso dela. Às vezes a gente acha que a gente está descansando, pessoal, mas não está descansando, não. Ela disse que sentava num lugar e ficava no celular, rede social, papapá. Eu falei, tudo bem, seu corpo está parado, mas sua mente está totalmente recebendo informação. Existem níveis de descanso. E sem filtro, né? Sem filtro. Que aí vem o que vem pela frente, a rede social. E a mentoria deu certo, sabe? Tem muita gente me procurando hoje. Hoje eu ainda não abri uma nova turma, mas ela é uma mentoria que ela ensina eu lidar com a minha inutilidade no tempo do descanso, porque no ano sabático, entre aspas, para aquilo que eu faço, que é ser pastor de uma igreja local, liderar, eu me tornei inútil, eu tive que lidar com essa inutilidade e ver os meus colegas servindo e eu, por escolha própria, não estar liderando a igreja. Eu tenho que aprender, ela ensina, por exemplo, a gente lidar com o tempo do ócio, desenvolver o ócio criativo, um ócio bem criativo. O que eu vou fazer no meu tempo de descanso? Ela ensina as pessoas a descansar geograficamente, emocionalmente, espiritualmente, que é um descanso diferente em Deus, né? Então, assim, são vários níveis de descanso que a gente tem que juntar e eles precisam estar alinhados para a gente ter uma vida saudável. Até isso que você falou, né? É interessante que ontem a gente estava refletindo, né? Tem a célula nas quartas-feiras lá na minha casa e a gente estava refletindo, né, sobre uns aos outros, que na Bíblia fala sobre uns aos outros, que é o relacionamento que a gente tem que ter com as pessoas. E esse relacionamento que a gente tem com as pessoas, ele também traz um relacionamento que a gente tem que ter com Deus, que é a prática da oração. E quando a gente não está suficientemente descansado, isso muitas vezes prejudica até a nossa prática de oração. Sim, sem dúvida. A nossa própria comunicação com Deus, às vezes a gente não consegue porque a nossa mente ela não está preparada para parar e para se focar nessa comunicação, né? E aí isso acaba, digamos assim, comprometendo o nosso relacionamento espiritual, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito. Quando você perguntou como que a Fernanda assimilou e ela digeriu essa ideia de ir para um ano sabático, quando você perguntou sobre isso, porque veio muito de você, isso é muito, muito legal que você falou, porque quando a gente está cansado, a gente não tem muitas forças para fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. E a gente perde energia em todos os sentidos, emocional, espiritual e mental. E física, né? Quando eu falei que um casal precisa estar em oração, porque já teve vezes que a Fernanda deu a direção, era ela que estava dizendo, e eu estava cego. E eu não aceitava. E a gente tem uma prática entre eu e ela, a gente tem uma prática. Deus fala com ela também. Deus fala com ele também. E já teve vezes que Deus teve que chegar perto de mim, a sua esposa está falando para fazer isso, tem que fazer isso. Aí eu fui lá, entendeu? E quando a gente entra para o tempo do descanso, igual a gente entrou ano passado, voltando na questão da paternidade, aflorou dentro de nós esse desejo novamente de ser mãe e ser pai, que tínhamos há 3 anos desistidos. Inclusive a gente tinha pensado em adoção, a gente tinha meio que parado com a ideia da adoção. Mas por que aflorou isso em mim e nela? Porque nós tiramos muitos ruídos da nossa vida. Também tiramos coisas que não eram ruídos, eram coisas que a gente amava fazer, mas que naquele momento não ia deixar a gente revitalizar esse sentimento de pai e mãe dentro da gente. E quando nós entramos no descanso, era muito legal. Eu lembro que a gente pegou um ônibus e fomos do mochilão pro Rio. Que doideira. Eu olhei pra cara dela assim, a gente foi fazer a primeira consulta. Aquele dia eu senti, seremos pais, Fernanda. A nossa mente ficou só para aquilo, sabe? É uma história meio louca, né? Porque muita gente pergunta, como que surgiu isso? Pessoas falam, que ideia é essa de parar para descansar? Porque tinha um propósito.
o descanso tem um propósito, entendeu? O nosso propósito, por exemplo, era no tempo do descanso, 12 anos lutando para ter um filho. Não veio. No tempo do descanso, no ano do descanso, Deus nos deu o nosso maior milagre. Olha que louco. Tem que ter direção de Deus para isso. Porque não é uma coisa assim, a gente planeja. Eu fiquei assistindo muitos vídeos, lendo livros sobre essa questão do descanso. A mentoria, a Arte de Descansar, que é o nome da mentoria, ela é apenas a resposta ao meu estilo de vida que eu já pratico há mais de 10 anos. Estou em desenvolvimento para melhorar. Então, assim, nessa mentoria específica já tem, por exemplo, muitas experiências do meu ano sabático. Por exemplo, de poder levantar durante um mês, levantar todas as manhãs, eu e a Fernanda ir para a beira do mar e ficar andando de mão dada, pisando na areia, respirando. E o nosso cachorro, e o nosso Golden correndo na frente assim, livre, só a gente lá. Uma praia deserta, sem ninguém. Com aquele sol raiando. Cena de filme, né? Cena de filme. E a gente chorando. Que doido, Fernando. Olha para onde Deus trouxe a gente. Foi uma quebra de muitos paradigmas dentro de mim também, para ir para esse descanso, porque eu não aceitava que eu passasse um mês sem liderar uma igreja. E fiquei, Deus falou, você vai ficar um ano parado, que é um tempo de vocês comigo, sabe? Sim. Resumindo, Deus estava preparando a gente na tacada final para experimentar o que a gente está experimentando agora. Essa é a nossa história, né? Aí eu vou até te fazer uma pergunta baseado nisso. Assim. Mas aí... o que foi mais emocionante, Fabrício? Foi receber a notícia que a Fernanda estava grávida ou foi ver o Estevão pela primeira vez? Você tá doido, mulher. Caramba. Tem que escolher uma. Porque são emoções diferentes. Vou explicar por quê. A gente não contou para ninguém que a gente estava fazendo o tratamento. Só nossos pais estavam sabendo. É porque quando alguma nossas mães, né, que os pais tinham falecido, né, mas só as nossas mães e alguns familiares de perto, os irmãos, alguns, né. Então, quando a gente ficou sabendo que deu positivo, ela ia fazer o exame de sangue no dia seguinte, ela não conseguiu segurar. Vão na farmácia comprar o negocinho lá. O teste. O testezinho. Eu falei, Fernanda, vai que dá negativo esse negócio e vai dar positivo amanhã, nós vamos passar uma noite totalmente com coisa na cabeça. Não, eu tô sentindo que vai dar. Sueli, a hora que ela colocou lá, fez pá, deu positivo, acendeu o negocinho lá, que ela ficou assim, né? Será que é positivo ou negativo? Eu falei, não sei, eu não entendo nada disso, meu Deus. Aí ela falou assim, deixa eu ir lá no quarto, eu vou lá buscar a caixinha. Pra ver o rótulo, se é um traço. Aí eu fiquei na sala olhando o negocinho lá e esperando ela. Só que a gente não podia vibrar, porque a gente não queria que ninguém soubesse do positivo naquele momento, por orientação médica. Eles falaram, vocês fiquem calados, não conta pra ninguém não, pra poupar vocês. Aí é interessante que minha mãe mora embaixo da nossa casa lá em Minas, e todo mundo escuta o que a gente conversa, pra cá, pra lá, pertinho, né? Eu fiquei esperando a Fernanda voltar da sala. Falei, vamos lá. Interpretando a cara dela, né? Quando eu estava assim na sala e a portinha ali, de repente, quando ela entra na sala, ela já entra assim calada e fazendo assim, ó. Eu nunca vi ela comemorar desse jeito. Ela ficou pulando na sala sem gritar e a gente... Nós dois abraçando, foi uma emoção muito grande, uma comemoração calada, né? Porque a gente não queria que ninguém ficasse sabendo, por umas questões que a gente no passado sofreu muito com isso. Sim. Então foi uma emoção que assim, eu não tenho como explicar. Mas assim, eu pensei, poxa, mas ainda tem a gestação. E nós já tivemos alguns positivos no passado que comemoramos e a gestação não foi para frente. Então nós oramos, vamos descansar em Deus. E a gestação foi dando certo, até que chegou o dia do parto. 5 de julho do mês passado. Né? De repente... Há um mês e um dia. Há um mês. Eu estava muito ansioso para entrar lá, queria ver o parto,
mas ao mesmo tempo muitos gatilhos emocionais do passado, né? Das perdas, das cirurgias do passado. E eu estava com teste de fé, né? Aí quando eu entrei dentro do centro cirúrgico, eu fiquei só eu e ela ali, foi muito desafiador. Aí eu falei com a nossa médica assim, Juliana, eu acho que eu não vou entrar. Eu não tenho problema com isso, eu visito enfermos no hospital como pastor, já vou para UTI, já vi tanta coisa na minha frente, mas não sei, tem algo diferente. Eu tô meio receoso de dar algum trabalho para vocês lá, de eu passar mal alguma coisa lá por causa dos gatilhos que eu tô tendo no passado, das emoções. Eu não quero ver a Fê mais, eu já vi ela sofrer demais, eu não queria ver ela lá. A Juliana chegou perto de mim e falou assim, que você não vai entrar o quê? A Juliana, né? Ainda bem, né? Ela falou comigo assim, sua família precisa de você. Ali deu um start. Você caiu em si. Eu e a Fernanda já somos família, né? Mas ali, eu sabia que tinha uma pessoinha entrando que eu precisava de participar daquele momento, ainda que eu morresse lá dentro. Vamos dizer assim, né? Entre aspas, eu passasse mal, depois eu voltava. Mas eu entrei. Cara, a hora que o Estevão nasceu. Sueli, eu posso dizer que esse foi o momento mais emocionante da minha vida. Eu chorava, abraçava ela, via aquela criança, olhava para aquilo. E tinha uma pergunta na minha mente, que estava na mente dela também. É real? Isso é real que está acontecendo? Porque isso aqui pra gente se tornou uma coisa que jamais imaginaríamos que ia acontecer. Então, ali, eu tive uma sensação de que, assim, a paternidade, ela é um milagre de Deus. A maternidade é um milagre de Deus. É que a gente vive numa correria tão grande, as pessoas não estão valorizando mais isso, sabe? Eu não estou dizendo que a gente correr atrás das conquistas é errado, pelo contrário, eu sou um vicioso nessas coisas, sabe? Mas eu acho que, assim, a gente não pode deixar de lado e transformar e acostumar com a ideia de ter um filho no sentido de não abraçá-lo. Eu vou ver meu filho amanhã, não sei. Nasceu o pai, né? Nasceu um pai ali que eu fiquei olhando e não fui atrás do Estevão enquanto ele ficou lá sendo arrumado. Eu fiquei com a Fernanda. A minha preocupação era com ela. Mas a hora que o médico falou assim, tudo certinho, aí eu fiquei lá em cima. Quando eu fiquei olhando aquilo, aí vinha assim, cara, eu sou pai. Eu sou pai. Eu sou pai. Aí entrou uma coisa individual minha, né? A Fernanda também estava, eu sou mãe, né? Mas eu sou pai. E aí, de repente, quando eu olhei para ele, aí a sua pergunta lá, o que te despertou a ser pai? Eu queria ser como meu pai. Aí eu falei assim, agora eu sou como Juraci Fusco. Juraci, seu pai. Agora eu sou como ele. Agora eu realizei meu sonho de ser como ele. E eu lembro dentro de mim, falei assim, conversei comigo como se estivesse conversando com você, falei assim, eu vou dar minha vida por ti, como meu pai me deu a vida por mim. Como o meu pai deu a vida dele por mim. E aí quando ele saiu, eu fiquei olhando para ele, a gente foi lá para o pós-cirúrgico, né? Eu ficava olhando para aquela criança, e eu falo, cara, eu sou pai. Deus é um especialista em fazer reviravoltas. Talvez você que está vendo a gente aí, assistindo a gente, ouvindo a gente, acredita que talvez um sonho seu não possa ser realizado. Deus pode fazer. Ele é real, tá? O Estevão estava hoje na minha mão de manhãzinha cedinho, é real. Deus, ele é real. Se ele não vai ser real para as pessoas, para mim ele é real, porque mesmo antes de o Estevão vir, Deus era real. Tive muitas experiências, mas ver Deus me dando ele para Fernanda, é uma sensação assim, cara, Deus existe. Porque nós não poderíamos ter filho. Sabe? E assim, entrar essa semana da paternidade, aí voltando na questão do descanso, vai e volta, né? Tá sendo um descanso para nós, sabe, Sueli? Nós estamos vivendo hoje, se tratando de descanso, no nosso momento de maior descanso da vida. Passou o luto. Os traumas estão sendo curados. É um descanso de tudo que não tinha antes se concretizado. Isso aí. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu fui o primeiro a sair, que eu fui no banheiro. Eu saí comemorando, porque valeu Deus, consegui ver tudo que eu queria ver, eu vi.
não aconteceu nada comigo, o Senhor me sustentou a Fernanda. E aí eu falei assim, pai, eu entrei para uma salinha lá, comecei a gravar um vídeo oral mesmo. Eu falei, Deus, que loucura, pai. Que doido, Deus. Que experiência que eu estou vivendo aqui dentro. Ontem eu fui levar a Fernanda para fazer os últimos exames, eu passei em frente ao centro cirúrgico e estava esperando ela sair, fiquei olhando lá para dentro, de fora da rua. Eu fiquei olhando, é aí que eu vi o Estevão nascer. Foi nessa salinha que eu fiquei nas minhas lutas internas, se eu entro ou não entro, sabe? Não é sobre entrar ou sair, como eu falei, né? É sobre lidar com os gatilhos do passado que vinham, né? Medo da Fernanda morrer, medo do Estevão morrer. Mais medo de acontecer alguma coisa com eles do que comigo, sabe? Mas olha que legal, passamos por isso, estamos vivendo esses dias maravilhosos aí, que ó, dias de descanso. Olha, eu vou te falar, essa história ela já brinda o Dia dos Pais. Demais. Porque é uma história espetacular. Mas eu queria vou deixar uma mensagem para os pais depois, que não, pais, homens e mulheres, maridos e esposas, né? Pais em geral que não conseguem ter filhos. Eu quero, pode ser no finalzinho. Eu ia falar agora aqui, aproveitar o gancho, mas lá a gente fala. Vamos deixar para o final, é bom que as pessoas, né, assistem até o final para ouvir essa mensagem. E eu queria que você me contasse uma história emocionante da sua relação com seu pai. Minha relação com meu pai? Algo que tenha acontecido na vida de vocês, pode ser na infância, pode ser durante esse período com o Estevão. Tem uma. Quando eu fui para o Mato Grosso, meu pai não achou legal a ideia. Ele falou, meu filho, você vai ficar longe de mim para fazer missões? Eu falei, pô, pai, mas não foi para isso que eu te gerei, que te criei. Eu sei, pai, mas você me perdeu para Jesus. Meu pai, quando eu era pequenininho, minha mãe disse que ele me pegava no colo e cantava uma música assim, ó, esse avivamento não se apagará. Avivamento de igreja, de avivar, né? Então ele já ministrava essas coisas sobre mim. Ele ministrava sobre missões. Então um dia eu falei, pai, o Senhor me ensinou isso. O Senhor orou por isso. Eu tenho que ir, pai. Eu vou estar por perto. Não tão perto, mas eu tenho que ir. Eu fui. Ele não gostou. Ele ficou chateado. Passou o primeiro ano, segundo ano, ele foi acostumando com a ideia. O pai faleceu em 2021, em agosto de 2021. Não sabia. Aí eu estava conversando com ele, num certo dia, às 16 horas da tarde, eu liguei para ele. E o pai, como foi criado no interior, não tinha aquela ideia de eu te amo, filho, de abraço, de beijo, e eu queria muito isso. Então eu quebrei isso, eu passei a chamar ele, a dizer para ele que eu amava ele, beijar ele, e aí automaticamente ele foi também, né? Sim. Sou o filho mais velho, né? Nesse dia, ele fez uma declaração para mim que eu nunca vi isso. Eu sentei, estávamos conversando, e eu comecei a colocar minha roupa de bike, que eu ia dar um pedal. E a gente estava conversando, e no final eu falei, pai, estou colocando meu capacete aqui, eu estou indo pedalar, fica assim então, depois a gente se fala, tá bom? Não, filho, beleza. Mas liguei só pra gente matar a saudade um pouco. E aí ele pegou e falou, eu falei assim, vou pedalar, aí a gente se fala depois. E aí ele virou pra mim e falou comigo assim, vai com Deus. Aí eu te amo, pai. Aí pela primeira vez ele falou assim, eu te amo mais do que você me ama. Aí o coração, ó, pá, acelerou. Aí eu falei, é mesmo, pai? Foi porque eu te amo mais do que você me ama, porque foi eu que te gerei. Olha. Então eu te amo, meu filho, muito mais do que você me ama. E olha, meu filho, eu só te liberei para essa missão no Mato Grosso aí porque eu sou um missionário e Jesus tocou no meu coração para te liberar, senão eu não te liberaria. Aí eu falei, caramba, que conversa isso ali. Fui pedalar, pensando naquilo, no meio dos matos lá do Mato Grosso, papapá. Cheguei em casa tão bem com aquilo. Aí quando foi 6 horas da manhã no outro dia, meu irmão me liga que meu pai tinha falecido. Nossa, olha que doido. Que história, né? Ele deixou um presente. A última palavra que ele me deu foi essa. Eu só te liberei para essa missão porque eu sou missionário e Jesus tocou no meu coração. Ele faleceu meia-noite.
Mas ficaram tentando lá lutar para papá. Meus irmãos tentaram falar comigo, só que eu estava dormindo. Mas então ele estava bem? Estava bem. Meu pai já tinha infartado uma vez, né? E aí ele infartou a segunda. A segunda foi fulminante, não teve jeito. Mas foi do jeito que ele queria. Sim. Ele falou que queria dormir e morrer dormindo, né? Então aconteceu. Ele deitou, não acordou mais. Não ficou doente? Não sofreu? Não. E aí interessante que o que aconteceu? Essa palavra dele, eu te amo mais que você me ama, foi a última voz dele comigo. E em seguida ele falou assim, eu te liberei para essa missão porque eu sou missionário. Eu falei, que isso, hein, Jura? Rapaz, ele ria, aquele jeitão interiorzão, né? Mas foi uma história assim, foi um momento muito emocionante que eu não esqueço para mim. E muito marcante, de muita aprovação de um pai para um filho. Formidável. Eu estou em busca de ser como meu pai. Ele é meu exemplo como ser humano, sabe? Ele é, cara, eu queria tanto que ele tivesse vivo para ele ver esse bichinho aí, pegar, né? Mas assim... Eu acredito que ele tem uma televisãozinha lá para assistir. A gente se encontra. Mas assim, o que ele fez por mim, né? Então essa história minha com meu pai é uma história, a minha história com meu pai é uma história de muito amor, de muitos paradigmas, né? Eu sempre sendo um filho que muitas das vezes passei bom tempo, 10, 15 anos sendo um filho que não agradava ele. E ele me amando, sofrendo por mim. Sabe, muitas das vezes eu ia para as baladas na noite, não avisava que ia voltar. Ele ficava até as 4 da manhã, 5, esperando eu voltar e eu nem sabia disso. E orando, né? Orando. Traz meu filho de volta, pai. Sabe? Então, o que eu sou hoje em termos espiritual, por exemplo, missionário, como marido, né? Como ser humano, eu sou muito influenciado pelo meu pai. Entendeu? Graças a Deus eu tive um pai que me influenciou pra caramba, né? Mas essa foi a história, né? É uma grande história. Agora vamos fazer um bate-bola. Bora. Jogo rápido. Fabrício, uma música que toca seu coração. Tem tantas músicas. Música para mim é terapia, eu não só toco ela, né? Mas tem um cantor que eu gosto demais, que se chama Marcos Almeida, né? E as músicas dele é uma música de MPB, né? Música popular brasileira cristã. E tem uma música dele que chama, tem uma que chama Conviver, né? E tem uma frase lá que eu acho interessante, eu me ofereço tanto sem me repartir. Ele fala da gente, como eu queria estar perto, né? E dedicar-me um pouco mais de mim. Ele fala sobre a questão de cuidar uns dos outros na Bíblia. Chama Conviver. Escolha essa música lá. Ela é uma música meio filosófica, ele é meio filosófico, né? São letras mais, que a gente chama de letras inteligentes, músicas inteligentes, né? Mas é muito top, tá? Agora, um versículo da Bíblia que toca seu coração. O do meu chamado, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus e aprovado como quem não se envergonha da palavra de Deus e que maneja ela bem. 2 Timóteo 2,15. 17 anos que eu recebi o chamado, tá vendo? Com esse versículo. Com esse versículo. Só que eu fiquei 10 anos lá. Agora, um lugar que você ama visitar. Cara, praia. Mar. Especificamente, eu amo demais. Já fui várias vezes lá, não enjoo. A região da Costa Verde do Rio, Angra dos Reis, Paraty, nas ilhas. Né? Pela natureza, pelo envolvimento que tem lá. E um conselho que você recebeu e que você nunca esqueceu? Eu recebi vários conselhos do pai. Mas teve o pai foi o meu maior conselheiro nessa terra. Porém, eu quero agora sair um pouco do pai e falar de um conselho que eu recebi de um amigo lá de Cataguases, que se chama Gessé, da nossa igreja metodista. Quando eu estava indo começar meus estudos teológicos, ele também estava estudando, ele disse para mim uma coisa: estuda de tudo, mas copia Jesus. Estuda acima de tudo sobre Jesus. Faz o que Jesus faz. Você pode estudar de tudo, vai lendo de tudo nesse mundo teológico, mas foca em Jesus. E eu fiz. Agora, um sonho que você ainda deseja realizar como pai? Como pai? Tem muito, hein? Eu desejo tocar com meu filho.
estou esperando muito por esse sonho. Sempre sonhei. A gente poder dividir um altar juntos, um palco juntos, poder tocar juntos para Deus, né? Eu estou sempre por ser músico. Dentre outros, né? Dentre Mas outros. esse é uma coisa que eu fico o tempo todo pensando, sabe? A gente juntos fazendo isso. E agora, Fabrício, para encerrar, eu queria que você escolhesse uma frase para você deixar na sua lápide, que defina, assim, de certa forma, o seu legado, o que você já fez, assim, o que você deseja ainda fazer na sua vida. Eu amo poesia, cara. Eu tenho muitas músicas escritas, tem muitas frases, né? Mas eu quero pegar uma. Eu vou usar essa. Ela é uma frase de um pastor da Alemanha, Dietrich Bonhoeffer. Ele diz: a igreja só é igreja se ela existir para os outros. A igreja só é igreja se ela existir para os outros. Essa é uma música, é uma frase que eu carrego ela comigo o tempo todo. Porque nós somos a igreja e eu só tenho sentido se eu cuidar do outro. Então isso entra em tudo. Na família, por exemplo, eu preciso ser igreja na minha família, eu preciso ser igreja para o Estevão. Eu preciso de ser igreja para as pessoas necessitadas da sociedade, entendeu? Para as pessoas que não conhecem o amor de Deus, que estão sem esperança. Então, essa é uma frase que ela é característica do meu coração. A igreja só é igreja se ela existir para os outros. Fabrício, e assim, quem quiser entrar em contato com você, que ainda não te conhece, quais são as suas redes sociais, seus contatos que as pessoas te acham mais fácil para a gente deixar aqui? Instagram é o mais ativo, né? Sim. @Fabrício Fusco, Fabrício_Fusco, né? Só colocar Fabrício Fusco lá, apareceu lá. TikTok também, eu tô lá devagarzinho lá, mas tô, né? E no Facebook. No Facebook. Mesmo Fabrício Fusco. No Instagram tem um link pro Facebook também, entendeu? Perfeito. E agora é aquele momento daquela mensagem que você queria deixar para todas as pessoas. Eu queria que você deixasse essa mensagem. Tá. Essa é específica para os pais, né? Ser pai é um privilégio, sabe? Eu lembro que um jovem me procurou e ele não conhece o pai dele, não conheceu o pai dele, nunca viu o pai dele e eu não era pai ainda. E ele falou comigo assim: Fabrício, você não tem filho, né? Eu falei: não. Aí ele: eu não tenho pai, minha mãe também não sabe quem é meu pai, e aí eu tô precisando de um pai, você vai ser meu pai. E eu falei assim: conversa, meu amigo. Aí ele falou assim: você vai ser meu pai. E ele abriu a vida dele, sabe, pessoal? E ele me permitiu experimentar um pouquinho do que é ser pai, mesmo na vida de um jovem. E realmente eu pude experimentar. E comparando hoje com a ideia de ser pai do Estevão, do carinho que eu estou tendo com o Estevão, não é muito diferente, não. Então ser pai não é apenas gerar um filho. Ser pai é amar alguém, cuidar de alguém. Ser pai é dar a vida por alguém. Ser pai é como Deus, que entregou seu filho por amor a nós, mas nunca abandonou seu filho, honrou seu filho e foi fiel ao seu filho, sabe? A paternidade, ela é uma dádiva de Deus. Tem muitas pessoas que estão tendo a oportunidade de ser pai com seus filhos na frente, mas não estão exercendo uma paternidade. Exercer paternidade é ser como Deus. É como Deus faz conosco. E eu desafio você a não olhar somente para esse dia dos pais, mas olhar para toda uma trajetória com a ideia de podermos ser pais que investem tempo, amor, alegria, dinheiro, incentivos, pais que motivam seus filhos, que inspiram seus filhos, que cobrem menos dos filhos, mas ensinem mais os filhos para ele dar os bons resultados. Pais que sejam fiéis aos filhos, pais que protejam seus filhos também. E acima de tudo, pais que tenham tempo de qualidade, né?
Pais que inspirem os seus filhos como meu pai me ensinou. Estou com 45 anos podendo ser pai pela primeira vez. Mais do que nunca eu estou entendendo tudo que meu pai fez comigo, né? Então que nesse dia dos pais você possa refletir isso. E eu deixo uma mensagem ainda agora, aproveitando, para todos os casais que estão na luta aí, né? Para ter filho. Gente, não é fácil. Não desistam. Orem. Você casal que sai tentando, que como nós, eu e a Fernanda já desistiram, orem. Conversem com Deus. Não desistam. Não desistam. Busquem em Deus os recursos. E se for da vontade de Deus, Ele vai dar para vocês a alegria de ter filhos e filhas. Deus abençoe. Eu queria aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, parabenizar o Fabrício pela paternidade e dizer que sua história é emocionante. Fiquei aqui me segurando em vários momentos, porque realmente a história é muito bonita, muito emocionante e uma grande lição, porque a importância do pai para todos nós, ela é gigantesca. Ela tem, assim, digamos assim, uma influência, inclusive, grande do ponto de vista espiritual. Verdade. Então, eu acho que essa mensagem que você deixou e essa história que você contou e esse relacionamento é algo que vai inspirar muitas pessoas e muitos pais. Então, te agradeço essa oportunidade. Parabenizo a sua jornada como pai. Viu? Valeu. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, hein? Tamo junto. Tamo junto.